Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos dando início a este culto e convido você, o senhor, a senhora, a fechar os seus olhos para clamarmos ao Senhor, dando início a este culto. Após o clamor, nós vamos cantar um louvor e já na sequência do louvor, Pastor Amadeu estará aqui com outros pastores para discorrer sobre o assunto doutrinário deste programa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicamos o Teu perdão, o derramar do Teu Espírito para nos dar comunhão com o Senhor e que assim possamos aprender mais do Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós, perdoa-nos, é o clamor que Te fazemos pelo sangue de Jesus. Amém. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a Ti orarei com mais fervor. Dá ouvidos à voz da minha oração, a minha meditação eleva a Ti. Pela manhã ouvirás a minha voz, em longas noites eu a Ti vigiarei, e o Teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Derrama as Tuas bênçãos, a Tua graça. Ó Deus bendito, não tens prazer na iniquidade. Tua palavra é escudo e broquel. Ela extermina deste mundo toda maldade e conserva em retidão quem for fiel. Pela manhã ouvirás a minha voz, em longas noites eu a Ti vigiarei, e o Teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Derrama as Tuas bênçãos, a Tua graça. Eu entrarei em Tua casa pela grandeza, e em Teu templo me inclinarei perante Ti. Guia meus passos em Tua justiça e realeza, e vence o inimigo para mim. Pela manhã ouvirás a minha voz, em longas noites eu a Ti vigiarei, e o Teu reino, ó Deus bendito, venha a nós. Derrama as Tuas bênçãos, a Tua graça. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que nos veem pelos nossos canais de televisão, também Sky, ou nas nossas plataformas, várias plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, que estão sempre atentos aos nossos programas nessas terças-feiras, e também aqueles irmãos que não são da Igreja Cristã Maranata, mas também acompanham os nossos programas. São todos bem-vindos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos
dando continuidade nesse programa a um assunto importante para a igreja, que são os dons espirituais na vida da igreja. E nós continuamos aqui com o pastor Marcelo Ferreira, Paz do Senhor a Conselho todos. Presbiteral, Sérgio Souza, o homem do Evangelho Eterno. O Evangelho é eterno, Sérgio. Amém. Então, bem, nós vamos começar nesse programa, Sérgio, abordando um tema importante, porque no início da igreja nós tínhamos aquela exposição dos dons publicamente colocado e que às vezes causavam um certo constrangimento quando eles eram ditos publicamente num culto, sem discernimento, sem sabedoria, de forma imprudente e às vezes nem sempre sendo uma coisa do Espírito. Isso nós acabamos, tivemos um cuidado de trabalhar com isso. E passamos muito desses dons para serem avaliados dentro de um grupo separado, que nós chamamos de grupo de intercessão. O grupo de intercessão é importante para o pastor, e é por isso que nós tivemos o ano passado um seminário só sobre o grupo de intercessão. E agora semana passada. Sobre o grupo de intercessão, dias, exato. Há poucos dias. Acho que foi que eu estava fora, né? Então, sobre o grupo de intercessão. Sérgio, como você lida isso, porque você está passando isso para os pastores que estão assistindo, como você lida com o seu grupo de intercessão, no trabalho com os dons dentro do grupo de intercessão, para o governo da sua igreja? Como é que você trabalha isso? Primeiramente, e o povo já é devidamente informado, quase que diariamente, eu recebo dons que o Senhor vai concedendo às pessoas da igreja, um sonho, uma visão, e que as pessoas acabam aprendendo. De vez em quando você pode ter um errinho, mas, via de regra, as pessoas já sabem qual é o dom para o culto, que é usado naquele período do culto profético, e o dom que é para o grupo de intercessão. Então, os membros vão enviando. Aí chega no dia da reunião do grupo de intercessão, que no nosso caso é sempre toda quinta, a gente já tem alguns dons dados durante os dias anteriores. Mas sempre no início da reunião do grupo de intercessão, nós temos um períodozinho de oração, que canta um louvor também. Dentro do possível, é muito bom você ter alguém que toca um instrumento na reunião do grupo de intercessão, um violão, uma flauta, alguma coisa assim. Você tem um períodozinho de oração e naquele período também, glórias a Deus, o Senhor dá dons naquele momento inicial. Certo. E toda a reunião é liderada pelo exercício dos dons espirituais. Porque os dons vão mostrando, em muitos casos, aquilo que a gente desconhece. Por exemplo, vem uma visão, pastor, consultou a visão do Senhor, uma visão com uma dificuldade no meio dos obreiros da igreja. Eu não sabia, mas o Senhor revelou. Então a gente vai pegar aquele dom e vamos esmiuçar. Marcelo, interessante, não, só um parênteses, você vai continuar, só um parênteses. No início, não é regra, claro, não é uma regra, mas no início, quando começando tal, reuniu o grupo de intercessão, antes de mais nada e tal, quando tinha um dom na hora do início do culto, a gente dava preferência ao dom que foi dado ali na hora, porque às vezes aquele dom ali pode ser uma direção para aquela reunião, tudo bem. Então a gente dá preferência. Não, pastor, eu tive uma visão durante o clamor aqui, então tudo bem, vamos lá. Aqui eu também tive, tal, tudo bem. Então esse dá preferência. Quando passa isso, a primeira pergunta que eu fazia é assim, alguém tem sonho? Eu começava, presta atenção, eu começava com um sonho. Por quê? Porque muita coisa interessante, né? O sonho, que é uma revelação,
a respeito da igreja, muita coisa o Senhor mostra por sonhos incríveis. verdade. Né? Muito. Então aí você traz um sonho. Às vezes você tem um sonho e o sonho ele dá uma linha. Aí vem aquele monte de revelação na reunião, enriquecendo aquele sonho para uma decisão. Por exemplo, pastor, eu tive um sonho assim, mostrando uma situação da família, assim. A senhora disse, eu tive também uma revelação baseada nesse sonho, uma visão. Aí você vai fazer um trabalho com as famílias e tal. Aí você tem uma linha, entendeu? Quer dizer, aí você já vai dizer, olha, eu vou ter que fazer um trabalho com as famílias. Olha, o senhor está mostrando uma dificuldade com os jovens e tal. É claro que isso é uma linha, mas continua o que você estava falando. Só concluindo, e aí a reunião vai prosseguindo basicamente baseada nos dons, dando preferência aos tidos na hora. Hoje, como nós temos a facilidade de comunicação, as pessoas que durante a semana vão tendo, já mandam pelo WhatsApp. Claro. Você já vai salvando aquilo tudo, leva, e naturalmente os demais assuntos, então pode ter uma necessidade. Pastor, nós estamos com uma professora que se mudou. Então nós precisamos levantar uma nova professora. Como é que nós vamos fazer? Aí você vai dobrar o joelho, vai orar, conversar com os diáconos. Então a reunião do grupo de intercessão, todos os assuntos são trazidos, mas o governo tem, Romanos 8,14, Paulo escreve assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o pastor tem que ter uma compreensão de como formar um grupo de intercessão. Os pastores não podem perder isso. Que é identificar no meio da igreja os dons que são mais agudos, profundos, os dons que estão se cumprindo com mais eficácia. Lógico, consultar o Senhor e esses dons estarem dentro do grupo de intercessão. Marcelo, você abriu um ponto que eu não tinha percebido e é importante. Como é que essas pessoas são escolhidas para o grupo de intercessão? Vai lá, você começou a falar. Eu diria que pode ser, muitos são levantados por revelação, mas sabedoria também é dom. Claro. E não é um dom inferior ao dom de ciência. Então o pastor, quando ele identifica no rebanho um irmão que está, entre aspas, destacando nos dons espirituais, dons que estão se cumprindo, dons que estão maduros, dons que estão com profundidade, pode levar... O próprio testemunho da pessoa tem que ser avaliado. O próprio testemunho, toda a parte, ele pode apresentar esse nome na obsessão para que esse dom venha para dentro, porque um grupo de sessão rico em dons faz muita diferença para o ministério. Claro. Porque ali são tomadas decisões. Outro ponto importante, né, Amadeu? Como ali os dons vão ser discernidos, você também tem irmãos ali que têm lideranças dentro da igreja, que são fortes na doutrina, que são bons na palavra. Então, o pastor que ele sabe, com sabedoria, com revelação, montar um bom grupo de intercessão faz muita diferença para o ministério. Quer ver uma outra coisa? Eu uma vez... Olha a importância do grupo de intercessão. E os dons, como você falou, e como você... Essa abordagem do Marcelo, eu não tinha... É bom que às vezes no programa coisas vão surgindo assim espontaneamente, né? Eu não tinha abordado esse assunto da escolha, né? De como que isso é importante para os pastores que estão ouvindo, como é que você forma o grupo de intercessão e como é que você... No início da obra, o pastor Geruti uma vez deu uma palavra na igreja, lá nós estávamos no início, ele disse, o bom seria se nós chegássemos numa fase onde toda a igreja fosse o grupo de intercessão. Né? Ele diz isso lá nos anos anteriores. Aí. Bom, isso que você falou é muito importante, a escolha, né? E como que esse grupo vai crescendo, como que você vai... agregando a esse grupo as pessoas que vão crescendo na igreja, vão despertando com dons e tudo mais. Mas veja uma coisa interessante. Uma vez eu era coordenador do sul do estado e eu fui numa igreja nossa no sul do estado, pastor espiritual, servo de Deus e tal. E eu fui participar da reunião do grupo de intercessão. Eu era coordenador, mas eu sempre tive cuidado para não passar por cima de ninguém. Sentei lá e tal, o pastor conduzindo a reunião. No meio, aí começou a reunião e tal, aí ele perguntou,
o dom e tal. Aí no meio o senhor disse, olha, eu tive, pastor, uma visão com a igreja. Aí, pois não, pode contar. Eu via a porta, eu nunca me esqueci desse dom. Eu via a porta da igreja, a porta da frente, fechada, mas ela abria um pouquinho só. Mas mesmo esse pouquinho só, mas fazia um barulho, as dobradiças rangiam, faziam um barulho terrível e tal, e só abria um pouquinho, entendeu e tal. Aí eu estou assistindo. Aí o pastor, amém, glória a Deus. Olha, vamos anotar aí, motivo de intercessão pela igreja, vamos clamar pela igreja, interceder para a igreja. O senhor está mostrando uma necessidade da igreja e passou para outro dono. Aí eu falei, peraí. Aí todo mundo falou, não, pastor, fala, o que é que você manda? Não, olha só, esse dono nós temos que parar nele. Estrague tudo. Tá. O senhor está dando uma informação e vocês estão passando por cima de forma superficial. Vamos lá, vamos discernir melhor esse dom, vamos interpretar melhor esse dom. Tudo bem, então vamos lá. A porta da frente está abrindo pouco. O que significa? Vamos lá, aí eu dou... Aí falar... Porque é muito importante você deixar todo mundo falar no grupo, né? O pastor dá por último, né? Um falou, então, tudo bem. Então até que um falou, não, pastor, a porta da frente é a entrada da igreja, quem entra, exatamente. Não está abrindo bem. Então, aqui vocês estão com uma dificuldade. Qual a dificuldade? Não, pastor, realmente não estão tendo muita conversão, tem tal, tudo bem. Tá, a porta está abrindo pouco. Muito bom. Mas por que ela está abrindo pouco? As fechaduras estão rangendo. Porque quando a fechadura da porta, por exemplo, lá em casa eu fazia isso. Quando está rangendo muito, o que você vai fazer lá? O que você tem que botar lá na fechadura para parar? Botar óleo, para poder só abrir mais, entendeu? O que o senhor está mostrando? A porta está abrindo pouco, está rangendo, está faltando óleo. Levar a igreja mês de graça, levar a igreja vir mais às madrugadas, levar a igreja... Será que a igreja está jejuando certinho no domingo até às 9? Será que o grupo de intercessão está jejuando na quinta-feira até meio-dia? Aí nós pegamos o dom e o dom mostrou uma necessidade que tinha a igreja. Então, no grupo, os dons do grupo de intercessão, eles são importantes para avaliar o estado da igreja. Eu assumi recentemente uma igreja, né? Tive até em Castanheiras, fiquei 6 meses lá ajudando, à frente da igreja, né? Fazendo algumas coisas. E a primeira reunião que eu tive lá de grupo de intercessão foi muito interessante, porque foi um aprendizado. Primeiro foi uma ajuda para mim e para eles também. Na primeira reunião, eu me lembro, como se foi, o senhor deu uma visão sobre um instrumento quebrado. Aí todo mundo, tem que orar. Eu falei, não, nós temos que... O grupo de intercessão, você vê uma reunião hoje, o grupo de intercessão, os dons vieram. Ninguém teve discernimento do que está acontecendo, o que você vai fazer? Aquele grupo, é por isso que é chamado de grupo de intercessão. Os dons que foram mostrados ali, as necessidades, você vai passar um período de intercessão, aquele grupo orando, até a próxima reunião. Na próxima reunião, você tem alguém, durante essa semana de oração, amém, tem alguma informação sobre aquele assunto que nós trouxemos na reunião passada? Pastor, eu estava orando na entrega do jejum sobre aquele assunto do instrumento quebrado, o senhor me deu uma revelação a respeito de um irmão que está numa dificuldade e tal. Então isso, o Sérgio e Marcelo, no grupo de intercessão é muito importante, porque vai ajudar o nosso governo no grupo. Muito bom, né? Isso é importante no grupo. Bom. Isso que você falou era muito importante. Agora eu queria, dentro do grupo de intercessão e tal, eu queria virar agora a bandeira aqui para o Marcelo. Marcelo, dentro da igreja, você que é um pastor de igreja grande, tem diáconos,
como é que você trabalha? É uma coisa que tem que ser feita, né? Como é que você tem que trabalha ser. com os diáconos com relação a dons? Então, a função do diácono é zelar pela doutrina. O presbitério estabelece a doutrina, o pastor aplica a doutrina nas igrejas e o diácono tem essa função de zelar pela doutrina. No dia a dia, o contato do diácono com os dons é muito grande. Nas visitas, na assistência, na reunião do culto profético, nas madrugadas, no culto meio-dia. Então, os diáconos têm que ser bem doutrinados de entender um dom que é para aquele momento e o dom que ultrapassa aquele momento e que tem que ir para o ministério. Acho que esse é um ponto mais sensível. Às vezes é um dom de edificação, é ali mesmo. Um dom de consolo, é ali mesmo. Agora, se é um dom de exortação, se é um dom que traz alguma orientação, se é um dom que envolve uma direção, que pode envolver aquela família, aí é a hora que o diácono tem que entender o limite dele. Muito bom. Dali vai para o ministério. Né? Não, muito bom. Eu me lembrei de, recentemente, no culto profético, naquele período que a gente faz antes do culto, veio um dom com jovens, envolvendo jovens. O senhor mostrou, o senhor quer fazer hoje no culto com jovens, isso, aquilo. Amém. Era do Senhor. Aí o que eu disse para o grupo antes do culto. Esse dom, ele vai se estender, não é só para hoje não. Porque hoje a gente vai ter parte dos jovens aqui no culto. E esses jovens que vieram vão ser abençoados naquilo que o Senhor falou. Mas nós vamos estender isso aqui, vamos buscar o Senhor para trabalhar esse dom com todos os demais jovens da igreja. Claro. Vamos marcar uma reunião, etc. Então, pode ser o dom que venha a esse entendimento e nós temos que extrair do dom o máximo de informações e direção. Isso aí. Mas isso que o Marcelo colocou, quando eu fiz a pergunta para ele, eu não imaginei que ele ia entrar nisso, que é muito importante. Ele foi além da pergunta que eu fiz. Porque eu queria uma resposta, ele já deu, mas ele foi além da resposta. E é muito importante. Que ele falou, olha só, porque nós estamos falando para pastores. Tá? Qual o limite? Isso é muito, Marcelo, é muito importante. Qual o limite da entrega do dom do diácono para ovelha? Há um limite, ele abordou muito bem colocado. E nós temos que trabalhar com os diáconos no sentido que há um limite, entendeu? Então ele disse assim, um dom que é para edificação, um dom que é uma bênção para ele e tal, tá tudo certo. Mas se o dom que ele teve, ele é um pouco mais, ele vai além disso, ele tem que segurar e trazer para o pastor. Claro. Então ele tem que. É por isso que no levantamento dos diáconos eles deviam ser cheios do Espírito Santo, mas de sabedoria também. Amém. Verdade. Entendeu? Porque às vezes no atendimento que ele dá ou numa visita que ele faz, ele tem um dom diretivo para aquela família. Se ele entregar o dom, pode ser um problema. Claro. Entendeu? Não, o senhor está me dando uma revelação que aqui tem o senhor, vocês, é uma mudança de estado, vocês vão ter que sair daqui, o senhor está, ele teve esse dom, ele não pode entregar. Leva para o pastor. Eu digo, olha, pastor, eu tive lá naquela visita, não sei porquê, mas eu tive uma revelação que eles vão ter que mudar. Entendeu? Aí o pastor vai discernir ou vai levar para o grupo, porque é um dom diretivo e não pode ser desse jeito. Você está numa visita também, tem uma família, um casal, filhos, por exemplo, e o Senhor te revela que aquele casal está brigando muito, não está se entendendo. Não é o momento. Não é. Quer ver um que acontece? Leva o pastor que depois vai cuidar daquilo. E o que acontece às vezes é o diácono carregar um dom de levantamento. O Senhor vai te levantar para o grupo de intercessão. Grupo de louvor. Essa abordagem do Marcelo com relação aos dons, que eu fiz a pergunta pensando em outra coisa e ele foi além, muito bom, ele foi além do que eu perguntei. E isso é muito importante.
Porque há o limite do diácono, porque você pode causar um problema muito sério quando você entrega um dom isolado, um dom fora do contexto, para uma família, às vezes, dá uma orientação e você cria um problema. Então, é isso, há dons que você... No atendimento pessoal, no atendimento pessoal, há alguns dons, se há algum dom, entendeu, de exortação ou alguma coisa, como ele falou bem, ou algum dom que dá alguma direção a mais, ele tem que ter sabedoria para segurar aquilo e chamar o pastor de pastor. Olha, quando eu orava por aquele irmão, ou quando eu orava por aquela família, eu tive uma revelação, não contei para ele, porque não era para ele, mas estou passando para o senhor. Assim, assim, assim. Esse é o comportamento prudente e sábio do diácono no uso de dons na vida da igreja. Isso é muito importante, entendeu? Para evitar, essa colocação é boa. E que isso atinge todos os demais segmentos da igreja. Os obreiros, na assistência, a visita das senhoras. Então, tudo isso, essa parte dos dons, daquilo que é para ser entregue no momento, que é uma edificação, uma palavra de consolo, e dons de cura, por exemplo. Então, tá uma pessoa com uma enfermidade. O Senhor pode revelar que aquele irmão vai ser curado ou que ele vai morrer. O Senhor revela o que Ele quer. Nossa. Seja num lado ou em outro, aquilo deve ser levado ao pastor. Ao ministério, que tem um governo. Não é? Muito bom. Olha, nós estamos em cima da hora também, já estamos quase, né? O assunto é muito assim, extenso, né? E porque nós estamos passando, Sérgio e Marcelo, para as igrejas, para tentar a uniformidade daquilo que é a doutrina, para que os irmãos vejam como é que vocês são dois pastores experientes, igrejas grandes, não é? E passar para os irmãos como é que isso é feito dentro das igrejas, qual a nossa experiência, esse trabalho. Nós vamos continuar com esse assunto de dons, não trabalhar depois dom por dom, como é que é feito isso, como é que eles são exercitados dentro da igreja, mas isso nos nossos próximos programas, nós vamos continuar dentro desse assunto de dons espirituais nos nossos próximos programas. A paz do Senhor Marcelo. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Sérgio. Pai do Senhor. Até o próximo programa. A paz do Senhor. Sei porque estás aqui, pensas que eu não te vi, sai
Louvado seja o nome do Senhor por mais este aprendizado que Ele nos proporciona nesse dia. Nós estamos encerrando o nosso culto e nós vamos orar agradecendo a Deus. E eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos para nós orarmos glorificando ao Senhor. Bendizemos a Deus por mais este culto prestado a Ti, pela Tua palavra, Senhor, mais uma vez exposta e estudada. Te glorificamos por toda a operação do Senhor entre nós. Te glorificamos, Senhor, porque nós não somos merecedores de conhecer os Teus mistérios, mas pelo Teu amor, o Senhor nos tem dado esta grande bênção. Entregamos a Ti as nossas vidas, o nosso louvor, e dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. O nosso culto está assim encerrado, só tenho mais alguns avisos para dar, que são com respeito ao QR Code que está sendo apresentado aqui embaixo. Este QR Code vai direcionar o senhor, a senhora, a uma assistência se você estiver fora do Brasil. Este QR Code ele é específico para aqueles que estão fora do Brasil e precisam de algum tipo de atendimento. Escaneie esse QR Code que você, meu irmão, minha irmã, visitante, prezado visitante, escaneie esse QR Code que você será redirecionado a um contato para fornecer essa assistência. Em seguida, nós temos um outro QR Code que está sendo apresentado. Esse QR Code é para que você compartilhe a sua experiência. Caso você tenha tido uma experiência com Deus em alguma das nossas programações, utilize esse QR Code e relate ali a sua experiência. É muito importante para nós sabermos o que Deus está fazendo através dessa ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Por fim, nós temos o 0800, que é o programa de assistência pastoral da Igreja Cristã Maranata, em que você encontra um pastor qualquer dia da semana, qualquer horário do dia, para te dar um esclarecimento a respeito da Bíblia, para fazer uma oração com você, para te ouvir, para te orientar de acordo com os preceitos da Bíblia, da Palavra do Senhor, e assim você, independente da sua religião, do seu grupo evangélico até, você será atendido por um dos nossos pastores. Sendo assim, nós encerramos o nosso culto. A todos, a paz do Senhor Jesus.